Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A ideia é falar um pouco sobre algo que intriga toda a humanidade, cada um em particular, que reside na pergunta: de onde vem a ideia de certo e errado? Isso seria uma construção social? Isso seria algo relativo ao instinto gregário, a algo que está relacionado aos seres humanos, ao invés de se manterem suas individualidades interessadas e interesseiras, é relativo a esse espírito de grupo. Então, de onde vem o certo e errado? É algo que foi compreendido, construído com o passar do tempo? Ou seria algo prévio, precedente, algo que faz parte daquilo que pode ser chamado de natureza humana? Um escritor do século XX, talvez um dos maiores escritores do século XX, C.S. Lewis, escreveu este livro Cristianismo Puro e Simples, dentre outras obras que ele fez, em especial As Crônicas de Nárnia, que muitos conhecem e já assistiram, dos livros que se tornaram filmes, e grandes filmes. C.S. Lewis nos ajuda a compreender essa situação. C.S. Lewis nos ajuda a compreender essa ideia de certo e errado que, segundo C.S. Lewis, e há também grande parte da literatura que corrobora para essa questão, de que o certo e errado eles são relativos a algo que podemos chamar de lei natural, lei moral ou algo relativo à natureza humana. Então, a pergunta é: havia algo dentro do ser humano que o impele a fazer o bem? O que no ser humano pode classificar algo como certo e errado, algo como bom ou mal? Um exemplo que o C.S. Lewis dá é o de alguém que se depara com um grandalhão molestando ou batendo em uma mulher, em uma mocinha, em uma adolescente. E essa pessoa que se depara com tal situação, quando vê a mocinha gritando por socorro, no mínimo, essa pessoa tem duas opções. Aquele que observa a situação tem duas opções. Ou ela foge por conta de um instinto de autopreservação, ou ela enfrenta este grandalhão, mesmo avaliando que não tem condições para tal, ela enfrenta esse grandalhão para salvar a mocinha. É claro que esse instinto de autopreservação, por um lado, e o instinto gregário, por outro, os dois, tanto um quanto o outro, não são suficientes para que nós tomemos uma decisão. Eles, por si só, não resolvem o dilema humano, não resolvem esse problema. O que existe e que é necessário é que haja algo fora destas duas alternativas, uma terceira situação, que é a situação que avalia tanto um instinto quanto o outro. E esta avaliação é aquilo que C.S. Lewis vai dizer como lei natural ou lei moral. E em muitos casos, mesmo a alternativa em que nós percebemos que nós estaremos em maiores dificuldades, ou seja, a alternativa que possui menos força, em muitos casos, a lei natural nos impele a optar por tal alternativa, onde encontramos tal dificuldade, nos impele a tomarmos a decisão escolhendo esta alternativa em que teremos maiores prejuízos, por assim dizer, numa avaliação prévia. Mas por que isso acontece? Porque este algo que está em nós, que avalia as alternativas, seja do instinto gregário, seja do instinto de autopreservação,
é aquilo que nos foi posto e colocado para a compreensão daquilo que é certo e daquilo que é errado. Um outro exemplo pode ser dado de uma pessoa que esteja se afogando. De você, eu, nós nos deparamos com tal pessoa que está se afogando e temos novamente duas alternativas. Ou ficamos em segurança ou nos expomos para salvar aquela vítima, a pessoa que está se afogando. Talvez o que há em nós seja, com maior força, um instinto de autopreservação. Bom, não iremos nos expor para acabar morrendo. Mas mesmo a outra alternativa sendo ou possuindo menor força, esta avaliação que acontece de algo que está em nós, que nos empurra para a alternativa de tentar salvar a vida, esta lei natural, esta lei moral, é aquilo que então vai nos soprando no ouvido da nossa consciência aquilo que é certo e aquilo que é errado. É claro que nada é absolutamente bom em si mesmo. Não temos impulsos totalmente bons ou impulsos totalmente maus, vai dizer C.S. Lewis. Ele dá o exemplo do amor materno. Não é porque existe o amor materno e ele é tomado como bom, mas não é porque existe isso que nós vamos absolutizar esse impulso do amor materno em detrimento de outras situações. Não é porque eu amo a minha mãe, e em muitos casos ela está numa situação de miséria e de pobreza, que eu, não tendo condições legais e morais de ajudá-la, que eu vou saquear a primeira pessoa na rua, roubá-la, em função desse amor materno. Da mesma forma, não é porque eu possuo uma fidelidade ideológica, seja à esquerda, seja à direita, seja ao socialismo, seja ao capitalismo, seja ao comunismo, seja lá o que for, não é porque eu possuo uma fidelidade ideológica que eu tenho licença para matar em nome dessa fidelidade ideológica, em nome da fidelidade ao partido. Assim como aconteceu com o nazismo, muitas mortes, assim como aconteceu com o comunismo, muito mais mortes ainda do que o nazismo. Então, o que nós percebemos é que essa lei natural, essa lei moral, ela funciona como uma espécie de partitura que nos ajuda a tocarmos determinadas notas em determinados tons. Então, as notas tocadas, ou seja, aquilo que entendemos como bom ou como mal, isso vai depender desta partitura que determina em que tom nós tocamos determinados impulsos de nossas vidas. Ou seja, a lei natural seria esta partitura que foi colocada em nós. Agora, uma pergunta mais importante ainda, e que eu deixo para você responder para si mesmo, seria: quem colocou em nós tal partitura? Quem construiu esta partitura e a colocou no ser humano? Fique aí com esta pergunta e com esta reflexão e até a próxima. Tchau.